Olá, turma! Saudações! A nossa videoaula de hoje, vamos estudar situações com multiplicação e divisão, tá bom? Vamos ver algumas situações, problemas, né, que a gente pode ver, tá? Envolvendo essas operações matemáticas, onde você tem que ler e analisar em cada uma delas o que está pedindo, tá bom? Então, pegue aí em casa o seu material didático, tá? O livro de matemática, caderno 3, capítulo 3, na página 50, para acompanhar a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, vamos lá? Na página 50 do nosso livro, né, tem como título as situações com multiplicação e divisão, onde tem uma imagem, tá, do Congresso Nacional, que fica em Brasília, tá? É uma obra, tá, que você pode observar algumas formas geométricas, que a gente já estudou nas aulas anteriores, e ela foi projetada, ela foi arquitetada pelo famoso arquiteto, que é o Oscar Niemeyer, tá bom? Então, aí é o Congresso Nacional, que fica em Brasília, é o local onde trabalham os deputados federais e os senadores, onde aprovam leis e fiscalizando o Brasil, tá? Ele é formado por duas casas, que é o Senado Federal, e é composto de 81 senadores, que representam os 26 estados e o Distrito Federal. Então, aqui a Câmara é composta por 513 deputados federais. De acordo com esses dados, vamos lá responder a nossa situação problema? Logo abaixo da imagem do Congresso, tem o seguinte: nas sessões do Congresso, é necessário a presença mínima de mais da metade dos deputados, né, dos deputados federais. Portanto, qual é o número mínimo de deputados para que se realize uma sessão? Então, para que essa sessão se realize, precisa ter um pouco mais da metade. Mas a gente precisa saber qual é a metade, não é isso? Então, para a gente descobrir, a gente vai primeiro identificar a quantidade de deputados federais, que tem no enunciado da questão, que são 513 deputados federais. Então, os dados do problema. A primeira coisa que você tem que identificar são 513 deputados federais, tá? É necessário que tenha mais da metade na sessão. Então, para isso, a gente vai saber qual é a metade da quantidade de deputados. Então, quando eu me refiro à metade, né, eu vou dividir por 2, tá? Metade sempre é por 2, tá? São duas partes. Então, 513 a quantidade de deputados federais dividido por 2, que dá 256. Então, a metade de deputados é 256, como vocês podem estar observando, tá? No resultado, problema, 256 deputados. Então, a quantidade de 256 representa menos da metade do número de deputados. Então, para que ocorra essa sessão, tem que ser a metade. Então, vamos aumentar mais um, né? Vai 257. Então, 257 é o número mínimo, que é mais da metade, não é isso? 257 não é mais do que 256. Então, o número mínimo de deputados é de 257, para que ocorra a sessão. Então, aí, a gente pode resolver a nossa situação problema, tá? Da página 50. Fazendo essa divisão, primeiro para identificar a quantidade de deputados, né, a metade, e acrescentamos mais um, tá? Para ficar acima da metade, ok? Então, era basicamente isso o que pedia na questão, certo? Na página 51, tá?
você vai estar respondendo como atividade, né? E de escola da galera do ético, os alunos resolveram adotar algumas regras do Congresso Nacional para votações das assembleias que elas realizam. Assim, analise a situação considerando o total de alunos do primeiro ao quinto ano, que é de 150 alunos. Então, do primeiro ao quinto ano, tem 150 alunos. Então, na letra A diz o seguinte, olha só. Francisco tem uma proposta de alterar a regra do uso das quadras no horário do recreio. Se, para encaminhar uma proposta, é necessário que pelo menos 1/3 dos alunos estejam de acordo. Quantos assinaram, né? Quantas assinaturas a favor dessa proposta deve recolher? Então, você vai fazer o seguinte: 1/3 de 150 alunos. Lembrando que é o total de alunos que está no enunciado. Então, aí é o que? Fração de uma quantidade que envolve ações tanto de multiplicação como de divisão, que é o título da nossa aula de hoje, tá bom? Então, você vai armar esse problema identificando quanto é 1/3 da quantidade de alunos, que a quantidade de alunos é 150. Primeiro, você vai fazer o quê? 1/3 de 150. Aí, lembrando da regrinha de fração de uma quantidade. Primeiro, dividimos. Segundo, multiplicamos. É um conteúdo que nós estudamos desde o 4º ano, tá? E a gente está sempre repetindo ele. A regra é primeiro divide, depois multiplica. Então, vou primeiro dividir o quê? Você pega a calculadora. 150 dividido por 3. O resultado da divisão eu multiplico pelo numerador, que dá o resultado, tá? Da fração da quantidade, tá? O qual a gente quer calcular, tá bom? Então, todas essas questões da nossa atividade de hoje vai envolver, tá? Uma análise, você vai analisar o que cada problema pede, tá? Para estar resolvendo. Não tem uma fórmula para cada problema, você vai ter que analisar para poder responder. Que todas envolvem as operações matemáticas, tá bom? Então, basicamente, ter um pouco de atenção para estar resolvendo. Então, após a nossa videoaula de hoje, você vai realizar uma leitura no caderno 3, tá? Que trata de decisões numéricas, tá? Problemas envolvendo multiplicação, divisão. Alguns vão ter adição e subtração, tá? Das páginas 48 e 50, e em seguida responder as páginas 51 e 52, tá bom? Uma atividadezinha curta, com poucas questões. Nós praticamente já resolvemos algumas delas, né? A primeira, da página 50. Então, nas páginas 51 e 52, né? E vai estar enviando essa atividade até o dia 11/8, tá? Na sexta-feira, certo, galera? Então, na videoaula, né? Na nossa videoaula de hoje tratando de problemas relacionados com a divisão e multiplicação. E na nossa aula online, né, de hoje, a gente vai estar resolvendo mais questões e eu vou estar tirando mais possíveis dúvidas, tá bom? Então, beijos, nossa aula se encerra por aqui.